Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida nessa manhã de domingo, nessa manhã muito especial. Primeiro, é o dia do Senhor, dia em que nós separamos para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Mas também hoje celebramos o Dia das Mães. Eu quero cumprimentar com todo carinho a todas as mães que nos assistem nessa manhã, as mães da nossa igreja, as mães da primeira igreja presbiteriana da Barra do Itapimirim. Que Deus abençoe a todas, que vocês todas tenham um dia maravilhoso, extraordinário, um dia abençoado. Mas eu quero também cumprimentar de forma muito especial a minha mãe, Dona Regina, está lá em Cachoeiro, nesse momento também assistindo, participando do culto conosco. Que Deus abençoe a senhora, minha mãe. Te amo muito. Quero cumprimentar também de uma forma muito especial a minha sogra, que também nos assiste nesse momento lá em Belo Horizonte, a Fátima, mãe da Flávia, que cuida da gente com tanto carinho. Nós a amamos demais. Que Deus abençoe a todas as mamães. Vocês são muito importantes para todos nós. Eu quero ler nesse momento o Salmo 24, para iniciarmos esse culto. Que você esteja aí abrindo a sua Bíblia, Salmo 24, e eu quero ler, depois vamos orar e louvar o Senhor com alguns cânticos espirituais. Diz assim, Salmo de Davi, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Nessa manhã nós o adoramos, nós nos colocamos diante da presença do Senhor em atitude de humilhação para adorá-lo em espírito e em verdade. Que você adore o Senhor com toda a humildade no seu coração, que você nessa manhã possa se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso e que você venha prestar a Ele um culto que seja produto do seu coração, um coração puro, quebrantado diante de Deus. Vamos orar e daqui a pouco estaremos cantando e adorando o nome do Senhor. Deus querido, muito obrigado por essa manhã tão especial, por essa manhã, ó Deus, que nós podemos mais uma vez adorar o Senhor, ó Deus, louvar o teu santo nome. Queremos te agradecer também pela oportunidade de celebrarmos o Dia das Mães. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco nesse tempo de louvor, de adoração, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, e que o teu Espírito Santo esteja inundando o nosso coração de graça, de alegria, renovando as nossas forças, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando,
Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos orar, vamos buscar a Deus, nosso tempo de oração, de intercessão. Esse é o momento de colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Por isso eu convido a você a orar comigo nessa manhã. Se você está passando por algum problema, ou você sabe de alguém, alguma família, algum irmão, irmã, que está passando por lutas e tribulações, coloque diante do Senhor a vida dessa pessoa. Vamos orar, nós cremos que o Senhor é poderoso para agir, para mudar as situações. Nós cremos num Deus que intervém na vida do teu povo. Então vamos orar agora nesse momento, fecha os seus olhos, busca o Senhor com fé, na certeza que o Senhor Jesus ouve a nossa oração e vai responder com poder e com autoridade. Creia nisso, feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Deus querido, mais uma vez estamos aqui, diante do Senhor, agora, Deus, para clamarmos a Ti. E nós, ó Deus, nos achegamos ao Teu trono de graça pelos méritos de Jesus Cristo. Ó Deus, nós clamamos nesse momento, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para intervir, para mudar qualquer situação. E queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor, a vida, ó Deus, daqueles que sofrem, daqueles que precisam de uma cura física, daqueles que precisam, ó Deus, de restauração. Que o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, visita aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, nos leitos de hospitais, que estão enfrentando, ó Deus, uma doença terrível, aqueles que estão lutando pela vida. Que o Senhor agora, ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor venha trazer alívio para as dores, que o Senhor venha trazer cura e restauração, em nome do Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, aqueles que sofrem, aqueles que choram, que o Senhor, ó Deus, nessa manhã de domingo, dia das mães, ó Deus, um dia que deveria ser um dia feliz para todas as famílias, mas muitas famílias agora choram, lamentam, ó Deus, estão de luto. Que o Senhor venha, ó Deus, realizar o milagre do conforto. Ó Deus, visita cada lar, cada família, em nome do Senhor Jesus. Peço, ó Deus,
por cada família da Igreja Presbiteriana da Barra, que o Senhor visita agora, ó Deus, cada um lar, cada uma família, em nome do Senhor Jesus, esteja restaurando os casamentos, os relacionamentos, que o Senhor fortaleça cada lar, cada família, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, esteja restaurando, ó Deus, os casamentos, esteja restaurando a alegria no lar, ó Deus, aqueles que precisam de um milagre, ó Deus, na área financeira, que o Senhor tenha misericórdia, esteja abrindo portas, esteja dando direcionamento, sabedoria, graça para, ó Deus, poderem, ó Deus, suportar as adversidades e vencê-las, em nome do Senhor Jesus. Abra portas de emprego, abençoe aqueles, ó Deus, que têm os seus comércios, aqueles, ó Deus, que trabalham por conta própria, que o Senhor esteja abrindo portas, abençoando, fazendo o teu povo prosperar, que a tua bênção esteja sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja da Barra, sobre todas as famílias, sobre todos que agora acompanham o culto conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Daqui a pouco estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Então fique aí conosco, que com certeza Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Vamos louvar o Senhor. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, o que Ele é pra mim. Aleluia, amém. O que Ele é pra mim. Aleluia, amém. O que é Jesus pra mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Todos os irmãos da Igreja da Barra sabem que no mês de maio nós aqui celebramos o mês da família e nós temos todos os anos no mês de maio a nossa campanha. É o segundo ano, como eu disse já domingo passado, segundo ano que nós não podemos realizar a nossa campanha de forma presencial, todas as atividades, mas a pandemia, ela não pode parar a igreja do Senhor. A pandemia não pode nos impedir, ela não tem esse poder de impedir a igreja, as nossas famílias, de buscar o Senhor, de buscar sabedoria, graça, poder de Deus. E nesse mês nós faremos isso. Você tem orado por sua família? Você tem buscado ao Senhor? Você tem colocado o seu rosto no pó e dobrado-se diante do Senhor, clamando a Deus por sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos? Você tem lido a palavra do Senhor? Olha, você precisa fazer isso, você precisa buscar a Deus. Nesse mês, nós vamos intensificar a nossa busca ao Senhor, discernimento de Deus, para que nós, como família, possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nessa manhã,
eu quero trazer uma palavra especial para as mamães. Estamos celebrando hoje o Dia das Mães. Que dia feliz, que dia alegre. No final dessa palavra faremos uma oração especial para você, mamãe. Para você que está aí junto com seus filhos, celebrando. Daqui a pouco vai ter aquele almoço maravilhoso, mas estaremos orando também, porque muitas mamães nesse momento estão enlutadas ou estão preocupadas porque os seus filhos estão doentes, estão nos hospitais. Então nós vamos clamar a Deus. Então fica aí, eu não quero me alongar, eu quero trazer uma palavra objetiva para você, mamãe, e porque eu sei que você vai sair para almoçar fora, se Deus quiser, ou de repente aí os filhos vão fazer um almoço maravilhoso. Que Deus te dê um dia feliz, alegre na presença do Senhor. Então preste atenção na palavra de Deus que diz assim, palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém, amém. Jim Elliot, um missionário que morreu muito novo, nas matas, nas florestas equatorianas. Ele foi assassinado juntamente com seus companheiros. Estavam ali com o objetivo de levar a palavra de Deus para os índios, e ele morre muito cedo, com 29 anos de idade, recém-casado. Mas quando ele foi indagado por sua luta e por sua perseverança em levar a palavra de Deus para aquela comunidade indígena tão difícil de poder ter contato, esses índios que não tinham contato com a civilização, ele diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu creio que essa frase cabe às nossas mães. Por quê? Porque realmente aquela mãe que serve ao Senhor, a mãe que tem a consciência de que a maternidade é muito mais do que dar luz a filhos, mas a maternidade é um chamado de Deus para cuidar de um ser humano, aquele presente de Deus, aquela mãe que sabe que aquela criança não é dela, mas é do Senhor. E Deus colocou aquela criança, aquela pessoinha em suas mãos, para que ela pudesse, em primeiro lugar, trazer àquele coração uma formação de caráter, e um caráter que possa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você, mamãe, você que tem filhos, você que tem essa incumbência de Deus, você tem um chamado, e esse chamado é um chamado missionário. Da mesma forma que falaram com Jim Elliot: por que você está indo para lá, correndo risco, abrindo mão da sua vida? E ele responde: olha, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Ele está falando assim: olha, eu não posso reter a minha vida, eu não tenho como, isso não pertence a mim, então eu abro mão dela. E eu abro mão para quê? Para poder ganhar o que não pode perder, o que? A vida eterna. Isso serve para você, mamãe, que entende que maternidade criar um filho, é um chamado de Deus. A sua casa é o primeiro campo missionário. Os seus filhos são realmente aquelas pessoas que você precisa e tem realmente a responsabilidade diante de Deus de evangelizar,
de fazer com que Cristo seja gerado naqueles corações. Você, mamãe, a gente sabe que uma mãe que realmente quer cumprir o seu compromisso diante de Deus, abre mão realmente da sua vida, abre mão de muitos prazeres. Quantas mães que estão agora participando conosco desse culto, abriram mão de os seus desejos pessoais, dos seus planos profissionais, abriram mão de realizar alguns sonhos por causa da criação de seus filhos. A palavra para você, nessa manhã de domingo, é que você não é uma tola, você é sábia. E por que você é sábia? Porque você pode muito bem ter realizado os seus sonhos, você poderia ter, ao invés de criar filhos, dar luz a filhos, fazer tantas outras coisas, mas você decidiu, diante de Deus, de não somente dar luz a filhos, mas criá-los na presença do Senhor. Você decidiu fazer com que Cristo fosse gerado nesses corações. Você entende que os seus filhos realmente devem ser muito mais do que filhos de sangue, mas filhos também na fé. Você compreende que Deus tem chamado cada uma de vocês para pregar o Evangelho e evangelizar os seus filhos. A palavra de Jim Elliot é o seguinte: você é muito sábia, porque você abre mão daquilo que não pode reter, da sua vida, dos seus desejos, dos seus prazeres, para você conquistar realmente aquilo que você não pode perder. Quando você realmente olha para os seus filhos como corações que precisam de Deus, pessoas que nelas precisam ser geradas, é Cristo Jesus. Que esse menino que está aí, que essa menina realmente é filha de Deus. E Deus colocou em suas mãos para que você pudesse cuidar, para que você pudesse, mamãe, colocar a palavra de Deus no coração e na mente do seu filho. Você é uma pessoa que realmente está lutando por uma coisa que não pode ser perdida. Ninguém pode tirar isso de você, e ninguém pode tirar isso do coração do seu filho. O que? A salvação em Cristo Jesus. No mundo em que nós vivemos, nós vemos muitas mães que batalham, lutam dia após dia para dar uma saúde boa para os filhos, ou pelo menos acesso a uma saúde boa. Nós vemos mães lutando e se matando realmente para dar boas roupas, fazer com que os seus filhos possam passear, viajar, que possam ter boas escolas. Elas estão lutando por aquilo que realmente pode ser tirado. São coisas efêmeras, passageiras. Mas você, mamãe, você serva do Senhor Jesus, você, mulher sábia, sabe que tem um chamado de Deus. E esse chamado faz com que você possa colocar no coração e fazer ser gerado no coração, na mente do seu filho, aquilo que não pode ser perdido, aquilo que ninguém tem poder para tirar. O que é? O conhecimento de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, a eternidade. Por isso, mamãe, nessa manhã de domingo, eu quero relembrá-la desse compromisso que você deve ter com o Senhor Jesus. Esse compromisso de gerar no coração dos seus filhos a fé em Cristo Jesus. Você, mamãe, deve gerar no coração e na mente dos seus filhos o amor por Cristo Jesus, para que realmente você possa colher frutos eternos na sua casa, na sua família. Quem sabe, seu filho, a sua filha, não vai ser assim um grande homem, uma grande mulher aos olhos humanos, mas será um grande homem, uma grande mulher no reino de Deus. Ou quem sabe realmente o seu filho, a sua filha, conquistará grandes coisas
e Deus permita que isso aconteça. Mas a sua alegria vai ser que, ao conquistarem grandes coisas, Deus está sendo glorificado. Serão grandes homens, grandes mulheres, aqui na terra, no reino de Deus. E serão grandes homens e mulheres também no compromisso com a palavra do Senhor. O texto que nós lemos, Paulo está escrevendo a Timóteo. Paulo, ele está com muita saudade do seu filho na fé. Paulo está preso, Paulo está já condenado à morte. Paulo está lá naquela prisão, no meio de muitos bandidos realmente, pessoas más, mas está lá o apóstolo Paulo, alegre, feliz no Senhor, sentindo sim falta de muitas pessoas, porque quase todas as pessoas abandonaram o apóstolo Paulo, só estava com ele Lucas, mas ele escreve essa sua última carta a Timóteo. E ele logo assim, no início, na introdução da sua carta, Paulo fala que ele se alegra no Senhor e ora dia e noite por Timóteo e deseja ver Timóteo para se alegrar. E por quê? Qual é a causa da alegria de Paulo na prisão em relação a Timóteo? Paulo fala, porque eu me recordo sempre da sua fé sem fingimento. Paulo está falando assim, Timóteo, eu sei o que foi gerado dentro de você. Eu sei o que foi gerado dentro do seu coração. Eu sei que a fé que está em você é uma fé autêntica em Cristo Jesus. Não há nada de falso em ti. A sua fé é verdadeira. Mas Paulo, ele fala assim, eu sei que essa fé que habita em você é a mesma fé que está na vida da sua avó Lloyd. E essa fé foi transmitida para a sua mãe Eunice. E eu tenho certeza que é a mesma fé que está em ti. Paulo está falando assim, Timóteo, eu me alegro tanto, porque essa fé sem fingimento, essa fé autêntica, essa fé que deve estar em todo homem de Deus, em toda mulher de Deus, essa fé que pode conduzir o ser humano à salvação, essa fé que faz com que qualquer ser humano, por mais simples que seja, possa executar e fazer grandes coisas para Deus. Essa fé, Timóteo, eu sei que está em ti, mas eu sei que tem duas pessoas responsáveis por isso. Primeiro, a sua avó Lloyd, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, uma mulher que realmente tinha e tem uma fé sem fingimento, e que ela sim criou a sua filha na mesma fé, fez com que fosse gerada essa mesma fé autêntica, sem fingimento, em sua mãe Eunice. E da mesma forma, a sua mãe te criou com todo carinho, te criou no caminho do Senhor, e fez com que essa fé fosse gerada em você, de tal forma que agora eu posso, como apóstolo Paulo, como apóstolo de Cristo Jesus, já sabendo que os meus dias estão findos, já acabou, o meu ministério já encerrou, agora eu posso me alegrar, porque o evangelho continuará adiante. Eu morrerei, vocês nunca mais me verão, mas eu sei que essa fé, o evangelho permanecerá, porque tem homens como você que continuará a obra do Senhor, a evangelização, a pregação. Paulo está feliz porque o evangelho não morre com ele. Paulo está feliz que a obra que ele começou, Timóteo poderia continuar. Por quê? Porque estava em Timóteo uma fé genuína, uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu gostaria que você, mamãe, pensasse muito bem nisso. Qual é a sua luta para com o seu filho? Porque a maior luta que você deveria travar é fazer com que o seu filho ame ao Senhor. Esse deveria ser o maior desafio da sua vida.
criar filhos para Deus. Existe uma máxima que diz assim: nós criamos filhos para o mundo. Você já ouviu isso? Nós criamos filhos para o mundo. Claro que essa frase quer dizer o seguinte: nós criamos filhos e treinamos nossos filhos para encarar as realidades do mundo. Mas na verdade, nós, servos do Senhor, você, mamãe, serva do Senhor, você não cria filhos para o mundo, você cria filhos para o reino de Deus. Você, mamãe, cria filhos não para povoar o inferno, mas para povoar o céu. Você, mãe, é a missionária que deve evangelizar, gerar Cristo no coração dos seus filhos. Essa é a sua responsabilidade. Deus tem colocado diante de você, mamãe, essa responsabilidade, tem delegado isso a você, e você precisa cumprir com fidelidade, e o Senhor é poderoso para honrar você, mamãe. Você, mamãe, que de repente nessa manhã de domingo está escutando essa mensagem e de repente está falando assim: não, mas eu evangelizei o coração do meu filho, eu preguei a palavra de Deus para ele, eu levei ele para a igreja e ele está no mundo. A palavra que eu tenho para você é que a obra ainda não acabou. Continue orando, continue perseverando, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar o seu trabalho, Deus vai honrar a sua fé, minha irmã. Continue orando, porque Deus vai resgatar a vida do teu filho. Mas para você, mamãe, que de repente agora fala assim: eu não fiz nada disso, eu me preocupei mesmo, foi com o meu trabalho, eu deixei de levar o meu filho para a igreja, a minha filha para a escola dominical, e ela não está no caminho do Senhor. A palavra para você é o seguinte: o passado ficou para trás, não tem como mudar, mas tem como tomar uma nova atitude daqui para frente. Seu filho pode ser adulto, pode já estar fora de casa, mas você tem o poder da oração. Você ore pelo seu filho, você converse com ele sobre Jesus, ainda que não queira escutar, insista, ore a Deus, clame pela salvação do teu filho, e aí você vai ver o quanto Deus pode fazer, o quão poderoso é o Senhor Jesus para transformar vidas e corações duros. Minha irmã, meu irmão, mamãe, família, permaneçam em oração, busque ao Senhor. Eu quero encerrar a minha palavra nessa manhã de domingo, dando os parabéns a cada mamãe e dizendo que você não pode virar as costas, dar as costas para essa responsabilidade. Deus tem te dado filhos, mas os filhos que Deus te deu são do Senhor, e você tem a responsabilidade, como missionária, evangelizar o seu lar, evangelizar os seus filhos, gerar no coração dos seus filhos, através da palavra de Deus, Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê um dia espetacular, cheio de alegria, de bênção, de paz, que tenham todos um almoço maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, mamãe, neste momento, que você feche os seus olhos e vamos clamar a Deus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas mamães. Oh Deus, como é bom saber que tem pessoas como as nossas mães, que se importam tanto conosco, que oram por nós e que não desiste de nós. Eu peço a Deus nessa manhã uma bênção especial sobre a vida de cada uma mamãe que está agora participando conosco desse culto. Que o Senhor, ó Deus, dê alegria, paz, saúde física, contentamento do Senhor. Peço a Deus por aquelas mamães que agora sofrem, choram,
porque os seus filhos, ó Pai, estão nas drogas, estão presos, ou estão, ó Deus, nos leitos de hospitais, ou, ó Deus, os seus filhos morreram. Ó Deus, que o Senhor venha trazer o consolo, que o Senhor venha trazer o conforto, dê alegria, dê paz a esses corações. Que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo o coração das mamães, para que não venham desistir dos seus filhos, e que possam ser realmente, ó Deus, missionárias, pregando sempre o evangelho da verdade e gerando no coração dos seus filhos a fé genuína. Ó Deus, como essas duas mulheres, ó Deus, geraram a fé no coração de Timóteo. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre todas as famílias que agora, ó Deus, participam conosco desse culto, sobre as famílias da Igreja da Barra, que a tua bênção esteja sobre o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha um dia maravilhoso. À noite estaremos aqui adorando o nome de Cristo Jesus, e eu quero te ver aqui. Se Deus quiser, nessa noite, venha para o culto presencial e que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Glória a Deus, aleluia.